Seja muito bem-vindo ao episódio de número 146 do podcast A Palavra do Evangelho. E no episódio de hoje a gente vai conversar, vou falar um pouco mais sobre quem foi Elisabeth Elliot. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, meu nome é Inê. Eu criei esse podcast com a intenção de compartilhar as boas novas de Cristo e de ajudar você, cristão, na sua caminhada de fé, para que de alguma forma a sua vida seja edificada. Então, como eu já disse anteriormente, hoje a gente vai falar sobre como que Elisabeth Elliot foi usada pelo Senhor, como que durante sua história o nome do Senhor foi glorificado através da sua vida. E eu espero que através da história dela vocês possam compreender um pouco de como que essa mulher, ela foi fiel ao Senhor, como que a fé dela nos inspira até os dias de hoje. Elizabeth, nascida Elizabeth Howard, ela nasceu em 1926 em Bruxelas, na Bélgica. Ela era filha de missionários, o nome dos pais dela era Catherine Gillingham, esse é o nome da mãe dela, e o pai dela se chamava Philip E. Howard Jr. Então, ela era filha desses dois missionários, e a vida dela foi profundamente impactada pela história deles. Ela até tem um livro chamado Como os Meus Pais Nutriram a Minha Fé. E o que me chamou muita atenção foi a respeito da responsabilidade da parentalidade. Porque ao olharmos para a história da Elizabeth, a gente consegue ver, a gente consegue compreender como que a fé dela foi, os primeiros passos na fé dela foram iniciados, né, foram lhe apresentados através da vida dos seus pais. Não apenas através daquilo que eles falavam para Elizabeth, mas principalmente através daquilo que eles viviam, através daquilo que eles testificavam com as suas próprias vidas. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha é para como nós temos olhado não apenas para o casamento, não apenas para o matrimônio, mas também para a criação de filhos. Sabe? Porque nós, como cristãos, entendemos de que o casamento, ele é uma aliança para a vida toda, sabe? Então, a maneira com que a gente olha pro casamento vai interferir na maneira com que os nossos filhos serão criados, sabe? A gente precisa pensar muito bem na escolha do nosso futuro cônjuge, porque não vai ser apenas, né, para as mulheres, não vai ser apenas o seu esposo, vai ser o pai dos seus filhos, né? E já direcionando para os homens, a mulher que vocês escolherem se casar não será apenas a sua esposa, a mulher que estará ao seu lado todos os dias, mas também será a mãe dos seus filhos, né? E com quem que nós desejamos que nossos filhos sejam criados ao lado. E voltando para a história da Elizabeth, no ano de 1927, no ano seguinte, ela e sua família se mudam de volta para Filadélfia, nos Estados Unidos, que é de onde os seus pais eram, né? Eles se mudam de volta para lá. E aos 18 anos de idade, no ano de 1944, Elizabeth se muda para outro estado, ela vai para o Illinois estudar grego clássico na faculdade Wheaton. Ela já tinha esse desejo de se tornar uma tradutora da Bíblia, então ela vai para essa faculdade para de fato dar o primeiro passo para esse sonho, para esse desejo que ela tinha em seu coração. Foi nesse mesmo colégio que ela conheceu o Jim Elliot. Eles se conhecem no ano de 1947. Eles ainda não sabiam, né, obviamente, mas ele viria a ser seu marido. E Jim era colega de quarto do irmão da Elizabeth, que era o David. Então eles passam ali a se conviver, né, mutuamente, se conheceram e se apaixonaram. Inclusive, eu vou deixar recomendações de obras sobre, que fazem parte, né, que eu me baseei para montar o esboço desse episódio, vou deixar aqui na descrição, mas a filha deles, né, a filha do Jim e da Elizabeth, a Valerie, ela tem um livro escrito que se chama Com Devoção, que é um livro em que ela escreveu, compartilhou as cartas que os seus pais trocavam antes deles se casarem e depois que eles se casavam, como que foi a vida deles e tudo mais. Eu amei esse livro, foi muito emocionante para mim ler essa história e eu recomendo demais. Mas então eles se conhecem nesse ano de 1947 e eles passam a trocar correspondências, eles passam a buscar a vontade do Senhor para as suas vidas. Né, tanto o Jim quanto a Elizabeth, eles tinham um desejo no seu coração de serem missionários, mas eles ainda estavam buscando no Senhor quanto a para onde eles iriam, se era de fato a vontade do Senhor para a vida deles, se Deus desejava que eles se casassem. E o que mais me chama atenção, tanto na vida do Jim quanto na vida da Elizabeth, é que eles eram 100% entregues ao Senhor. O coração deles não era dividido, era completamente submetido à vontade do Pai. Então, independentemente daquilo que a carne deles desejava, independentemente daquilo que eles pensavam ser o melhor para eles, eles oravam, eles colocavam isso diante do Senhor e buscavam a resposta em oração. E já no ano de 1952, Elizabeth ela embarca para Quito, no Equador, para de fato realizar uma obra missionária naquele lugar.
O Jim já havia embarcado, já havia ido para lá em fevereiro do mesmo ano e ficado por lá, e a Elizabeth foi no mês de abril. E uma das coisas que mais me chama atenção na história da Elizabeth, mais uma vez, é como que ela não fez a escolha mais fácil. Ela não fez a escolha que fosse talvez mais cômoda para ela. Sabe, ela podia muito bem ter seguido a carreira acadêmica, ela podia muito bem ter seguido a carreira de tradutora da Bíblia, sabe? Ela ainda assim estaria envolvida com, né, a palavra de Deus, com teologia, mas a verdade é que ela sabia, ela tinha no coração essa convicção de Deus de que o chamado dela era no campo missionário. E ela ouve esse chamado, decide obedecê-lo e vai para o Equador. Ela sabia que o melhor de Deus para a vida dela nem sempre significa aquilo que é mais fácil ou aquilo que é mais confortável para nós. E no mesmo ano, no dia 8 de outubro, ela se casa com Jim Elliot. Então ela passa agora, né, oficialmente a ser Elizabeth Elliot. E inclusive esse dia, né, que eles casaram é a data de aniversário do Jim. Eles casaram, né, no mesmo lugar em que eles estavam, se casaram ali em Quito mesmo, no Equador. E em 1955, já, né, 3 anos depois, a Valerie nasce. Valerie é a filha deles. Então, eles passam a criar essa garotinha dentro das florestas, porque nesse mesmo ano eles se mudaram para a base em Xandia, que para servir ao povo Quichua, que era uma das tribos que eles tinham o objetivo de evangelizar e de apresentar o evangelho a eles, sabe? Então, eles passam a morar ali no meio da floresta, no meio de tudo aquilo, com uma bebê pequena para criar, e eles continuam crescendo e perseverando naquilo que o Senhor os chamou para fazer. Contudo, no ano de 1956, no início desse ano, Jim e outros 4 missionários foram assassinados durante uma tentativa de contato com a tribo Waodani. Os outros 4 missionários que estavam junto com Jim nessa missão eram Nate Saint, Roger Youderian, Clete Fleming e o Ed McCauley. Elizabeth se encontrava viúva, sem o seu esposo, com sua filha de pouco mais de 1 ano de idade. O Jim, se a gente parar para pensar, ele era o alicerce, era ele quem ajudou a Elizabeth, né? Os dois estavam aprendendo a língua ali que eles deveriam aprender para conseguir se comunicar com os povos. Eles estavam aprendendo isso juntos, eles estavam crescendo juntos, eles tinham um ao outro mutuamente para orar, eles tinham um ao outro mutuamente para confiar, para se basear, e agora Elizabeth estava literalmente sozinha. No ano de 1957, Elizabeth ela escreve o livro Através dos Portais de Esplendor. E no ano seguinte, né, entre os anos de 1958 e 1960, Elizabeth ela decide ficar ali onde ela estava, ela decide continuar aquele trabalho missionário. Ela podia muito bem ter ido embora, ela podia muito bem ter voltado para a sua família nos Estados Unidos, mas ela decide permanecer ali. Ela decide ser fiel ao chamado do Senhor, sabendo de que os povos, né, eles não seriam apenas evangelizados através das palavras que eles diriam, mas muito além. Eles seriam evangelizados através do testemunho deles. Então ela decide ficar entre aqueles que tiraram a vida do seu próprio marido. Junto com ela estava Rachel Saint, que ela era irmã de um dos missionários que estavam com o Jim naquela missão, né? E ela e a Elizabeth trabalhavam na tradução das escrituras para aquele povo. E Deus esteve com elas. Deus abençoou aquela missão. Muitos daquela tribo, né, daquele povo, se converteu ao Senhor. E esse é o poder do evangelho, sabe? Elizabeth, ela buscou no Senhor força, buscou no Senhor graça, porque, gente, isso é algo que só o evangelho é capaz de fazer conosco, sabe? De tirar toda a mágoa, de tirar toda a ofensa, de tirar todo o rancor, né? Porque ela poderia muito bem ter ido embora, mas Elizabeth buscou no Senhor a força que precisava para obedecê-lo. Deus a capacitou para isso, sabe? Ela era uma mulher forte, ela era uma mulher posicionada. O coração dela não estava ancorado no seu ambiente ao seu redor. O coração dela estava ancorado no Senhor. E isso muitas vezes pode até, talvez, aparentemente se contradizer com a crença que muitas pessoas podem ter do que significa ser uma mulher, do que significa viver uma feminilidade bíblica. Inclusive, eu já gostaria de fazer um adendo aqui, que a gente vai ter um episódio sobre feminilidade bíblica, um episódio muito especial na próxima semana, e eu quero te convidar a se inscrever aqui para você não perder, porque de verdade, ele tá muito bom, ele tá muito robusto em conteúdo, e eu espero e já tenho certeza que vocês vão gostar muito do que tá vindo por aí. Depois, né, de ter cumprido seu chamado, no ano de 1963, Elizabeth se muda para New Hampshire, de volta para os Estados Unidos, com a sua filha, né, com a Valerie.
E alguns anos depois, no ano de 1969, ela se casa novamente com Addison Leite. Ele era um professor de teologia no Seminário Teológico de Gordon Cornwell. Eu vou tentar colocar algumas fotos deles aqui. Contudo, no ano de 1973, ele descobre um câncer e acaba falecendo devido a isso. Então, Elizabeth passa pela sua segunda viuvez, já que seu segundo marido também acaba falecendo. No ano seguinte, a Elizabeth ela se torna professora adjunta nessa mesma universidade, né, nesse mesmo seminário, na verdade, né, em que o Addison lecionava. Ela passa a se envolver de volta, né, com esse mundo mais intelectual, mais teológico, digamos assim. E 2 anos depois, ela publica o seu livro Deixe-me Ser Mulher, que também é um livro sensacional, recomendo demais, em que basicamente ela dá conselhos à sua filha, a Valerie, porque ela estava prestes a se casar, então ela vai falar sobre feminilidade, ela vai falar sobre matrimônio, o que significa ser uma mulher, como que Deus tem dons e talentos diferentes a cada um de nós. De verdade, é um livro muito precioso. Então ela publica esse livro e nesse mesmo ano é o ano em que a Valerie se casa. No ano de 1977, Elizabeth se casa novamente com Lars Green e é com ele que ela permanece o resto da sua vida. Nos anos de 1982 a 1983, ela publica ali vários livros. Ela publica o livro Uma Vida de Obediência, que também é um livro muito bom. Paixão e Pureza, que eu já recomendei várias vezes aqui também nesse podcast. Ela passa então a publicar as suas obras. No ano de 1980, ela inicia o seu programa de rádio, digamos assim, né, que era o Gateway to Joy, né, meio que os portais da alegria, os portais para a alegria. E nos anos seguintes, né, nos anos ali na década de 90, ela continua com a publicação de novos livros. E aos 78 anos, em 2004, Elizabeth ela decide se afastar, né, das suas atividades públicas, porque ela palestrava, né, falava publicamente por conta do avanço da demência. E 11 anos depois, no dia 15 de junho de 2015, Elizabeth se encontra com o Senhor, Deus a recolhe e ela deixa, né, passa a ser pra gente hoje um legado de fé, um legado de fidelidade ao Senhor. Isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês no episódio de hoje e também gostaria de lembrá-los que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, então, os materiais que eu usei para fazer o esboço desse episódio e também recomendação de algumas obras que eu já li da Elizabeth. E por fim, eu gostaria de te perguntar se você já sabia, já conhecia sobre a vida dessa mulher de Deus. Se você puder, comenta aqui nos comentários sobre isso, se você já conhecia, como você foi inspirado pela história dela. Eu gostaria muito de saber. E eu te encontro no episódio da próxima semana, no episódio de número 147.